Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu preguei esse texto há uma semana atrás, no culto de jovens. Não é a mesma pregação, mas é um texto que resume bem aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. E eu gostaria que você estivesse atento àquilo que o Senhor vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Antes de lermos o texto, eu quero fazer uma breve introdução a respeito do que nós vamos falar nessa noite. Eu estava pensando em um tema, porque Deus ministrava o meu coração e ficou muito forte uma frase na minha mente hoje, enquanto eu estava orando, e essa frase eu quero compartilhar com você nessa noite, como se fosse o tema dessa palavra. Amém? É uma frase bem simples: até que cheguemos lá. Até que cheguemos lá. Atos capítulo 13, nós vamos ler, e verso 22, diz assim a palavra do Senhor: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Verso 36, porque também Davi, no seu tempo, servindo conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, ministre as nossas vidas, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, que realmente nós possamos sair daqui edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até que cheguemos lá, porque então falar um pouco a respeito de Davi, o que tem essa frase a ver com Davi. Na verdade, essa frase não tem apenas a ver com Davi, mas essa é uma frase que tem a ver com todos aqueles que Deus de alguma forma chamou, separou para o seu plano e para o seu projeto. Nós podemos falar até que cheguemos lá. E eu fiquei pensando, lá onde? Lá em quê? E é exatamente por isso que eu não completei a frase, porque esse lá pode representar muitas coisas na nossa vida. Esse lá pode representar a eternidade, esse lá pode representar as promessas de Deus para nós aqui na vida, nesta terra que nós estamos vivendo, esta vida que estamos vivendo, pode representar as promessas de Deus em alguma circunstância que a gente possa estar passando ou enfrentando na nossa vida, seja a respeito de chegarmos no ideal de Deus para a nossa família, no ideal de Deus para a nossa pessoa, no ideal de Deus para o nosso ministério, no ideal de Deus para, enfim, várias coisas, porque eu entendo que Deus tem planos para todas as coisas. Nada que acontece conosco, nenhuma situação ou circunstância, ela é fruto do acaso. A verdade, não existe acaso quando nós estamos debaixo da direção de Deus, quando nós estamos debaixo de um plano e de um projeto de Deus para a nossa vida. Não existe acaso. Nós não nascemos por acaso, você não foi criado por acaso, você não está aqui por acaso, a sua vida não é um acaso, você não é fruto da existência, porque simplesmente alguma situação aconteceu que levou com que você fosse gerado. Não, você está aqui porque Deus permitiu que você chegasse até aqui, você vive porque Deus te deu vida. Essa é uma realidade.
E nós precisamos ter consciência disso, porque se nós não entendemos isso, dificilmente nós vamos entender qual é o plano e o projeto de Deus para a nossa vida. Dificilmente nós vamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E facilmente nós vamos nos desviar dos propósitos de Deus, porque se nós não entendemos isso, qualquer coisa que vier é lucro na nossa vida. Qualquer coisa que acontecer, a gente deixa a vida nos levar. Como diz um certo cantor popular por aí, porque esta é a frase que descreve a vida de alguém que não entende por que está aqui, para que está aqui, por que foi criado, para que foi chamado, qual é a razão da sua existência. Então qualquer coisa serve, mas quando nós estamos dentro de uma direção de Deus, de um propósito de Deus, não é qualquer coisa que nos serve. Nós queremos viver a vontade de Deus, o plano de Deus, os projetos de Deus, aquilo que está no coração do nosso Pai. Amém, amados? Isso tem que ser muito claro para nós, porque nós não estamos aqui por acaso. E eu quero falar um pouco a respeito dessa frase, até que cheguemos lá, porque sempre que Deus tem um plano e tem um projeto na nossa vida, Deus ele vai trabalhando todas as coisas para que isso aconteça. Mas isso não significa que Deus trabalhe apenas nas circunstâncias que estão na nossa volta, mas isso também significa que Deus trabalha na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior, no nosso caráter. Deus trabalha em nós, não apenas através de nós, não apenas por meio de nós, mas Deus trabalha em nossa vida. E é por isso que a Bíblia fala que o crescimento, o amadurecimento do cristão, ele passa exatamente pelas muitas provas. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ao passarmos por várias tribulações, porque a tribulação produz para nós experiências, mas na verdade a tribulação nos leva a perseverar, e a nossa perseverança vai nos levar a experiências, e as nossas experiências elas vão acrescentando esperança no nosso coração, e significa amadurecimento, crescimento, progresso espiritual, para que a gente não desanime diante de qualquer tribulação, ou diante de qualquer circunstância, até porque elas são passageiras, são leves, momentâneas e passageiras. Essas são as palavras do Senhor a respeito das tribulações, das lutas que nós enfrentamos. Então, quando nós estamos nesse progresso, nessa caminhada, até que a gente chegue nas promessas de Deus, Deus vai trabalhar também na nossa vida, até que nós cheguemos nos planos e nos projetos de Deus para a nossa casa. Deus vai trabalhar na nossa vida. Tem gente que não gosta disso, tem gente que só quer a solução dos seus problemas, mas eu digo para você, só passamos numa prova, só somos aprovados por nela, quando realmente a enfrentarmos, e quando realmente nós cumprirmos o propósito daquela prova, chegarmos ao nível do entendimento que aquela prova exige de nós. E é por isso que Tiago fala que quem precisa de sabedoria, quando está passando por determinadas situações, tem que pedir a Deus, porque nós precisamos ter a mente de Cristo para enfrentar essas situações. Mas diante dessa realidade, até que nós cheguemos lá, eu quero usar o exemplo de Davi, eu poderia usar o exemplo de Moisés, porque Moisés também passou por N situações até que cumprisse o propósito de Deus na sua vida. Eu poderia falar de Abraão, porque Abraão também é alguém que passou por um trabalhar de Deus na sua vida, Isaac, Jacó, os patriarcas, José. Eu poderia falar de diversos homens, eu poderia falar de Jesus, porque a Bíblia diz que ele aprendeu também por aquilo que ele sofreu, enquanto ele estava nesse mundo como homem. Jesus também foi experimentado, provado, e ele foi aprovado. Mas infelizmente a gente tem aquele preconceito de olhar para a vida de Jesus e pensar, mas ele era Jesus, e a gente se esquece que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, às mesmas lutas, às mesmas dores, as mesmas coisas que nós passamos. E aliás, ele passou por situações que você nunca vai experimentar provavelmente na sua vida. Mas, então vamos falar de um outro homem, vamos falar de Davi.
E eu peguei o texto que preguei no outro dia, porque na verdade eu não vou pregar sobre esse texto, mas esses textos, eles nos dão pelo menos duas coisas que precisamos entender. A primeira delas é exatamente a que está no versículo 22, quando Deus levantou Davi como rei. E eu fiquei pensando, o que isso teria a ver conosco, porque eu não sou rei. Mas aí eu lembrei daquilo que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, que ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se eu contextualizar esse texto dentro do reino de Deus, não dentro da visão de reino deste mundo, porque essa visão de reino desse mundo, às vezes alguns pensam que Deus vai nos tornar reis na terra. Muito cuidado com isso. Não, nós somos chamados para reinar com Cristo. Mas isso significa que há também para nós uma condição, uma posição especial como igreja, como povo de Deus. Nós somos chamados para reinar, nós somos chamados para o sacerdócio. O sacerdócio no Antigo Testamento eram aqueles que lidavam diretamente com a presença de Deus, com o culto ao Senhor, com as coisas de Deus, com a adoração, com o sacrifício, com a oferta, com o altar. Hoje nós lidamos com isso na nossa vida. Você está lá na sua casa e o altar de Deus está no teu coração. Você ora, você adora, você fala em línguas, você profetiza, você busca o Senhor, você se quebranta na presença de Deus, porque nós temos acesso ao que é sagrado, à presença do grande Eu Sou habita em nós por meio do seu Espírito. Então nós desfrutamos dessa condição, não somos diferentes de Davi. Aliás, falei aqui em Apocalipse, no texto de Apocalipse que fala a respeito da geração de Davi, falei isso que no culto de jovens, eu disse que nós somos a geração de Davi. Por quê? Porque nós também fomos chamados para cultuar, para adorar, para salmodiar, para nos quebrantarmos na presença de Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos voltarmos para o Senhor, para vivermos as promessas de Deus na nossa vida. Quem é Davi? Segundo o texto que nós lemos, é aquele que vai ocupar o lugar que Saul deixou. Saul, para quem lembra da história, é aquele rei que foi escolhido pelo olhar humano, foi escolhido pelo homem, porque o homem queria ver alguém, um grande líder, um grande representante, um grande símbolo na frente de batalha, lutando, pelejando. Eles não estavam contentes em saber que o Senhor era a sua bandeira, o Jeová Nissi, aquele que ia à frente da guerra. Não, eles precisavam ver uma figura humana. Então desejaram um rei, e o Senhor fala com Samuel: então vamos dar um rei a esse povo. E vem Saul, e Saul não é um homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos a história, eu não quero falar sobre Saul. Mas agora vem Davi, e este agora, ele é escolhido por Deus. Está lá no primeiro livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o chamado de Davi. E lá está toda a experiência que o Senhor fez com a casa de Jessé, pai de Davi, como Deus foi até aquela casa por meio do profeta Samuel. O Senhor conduz Samuel chega àquele lugar, e aí ele vai para cultuar naquele lugar, para oferecer sacrifício naquele lugar, para estar na presença de Deus junto com a família de Jessé. E a Bíblia diz que chegando lá, naquele lugar, o Senhor então começa a falar com Samuel para que ele então ungisse um dos filhos de Jessé para ungir como rei. Só que Deus diz para Samuel como que deve ser feita essa escolha. Ela não é uma escolha qualquer, não é uma escolha igual a que foi feita com Saul. Esta é diferente, porque esta está debaixo do olhar divino. Então o texto é muito claro. Quando eles estão lá, 1 Samuel capítulo 16, então está o profeta diante dos filhos de Jessé, e vão passando os filhos. Então o primeiro, que é Eliabe, Samuel olha para ele e pensa: certamente é este. Mas a palavra que o Senhor deu para
para Jessé foi: não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Então ele era igual a Saul, porque também havia sido rejeitado por Deus. Eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A primeira coisa que a gente observa na vida de Davi, Deus está escolhendo ele por causa que ele tem um coração diferenciado, um coração diferente, um coração voltado para as coisas de Deus, conforme o texto que nós lemos lá em Atos capítulo 13, versículo 22, um coração segundo o coração de Deus. E olha que Davi ainda não está presente, mas Deus está olhando para o coração. Passa Eliabe, não é? Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé faz passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Aqui é o ponto-chave, aonde começa a nossa caminhada, quando nós estamos falando de chegarmos aonde Deus tem preparado para a nossa vida, porque Deus tem preparado coisas para a nossa vida. Deus também tinha preparado para a vida de Davi, Deus também tem preparado para a sua. Amém, amados? Deus tem preparado. E o início dessa caminhada começa exatamente neste contexto. Olha só, primeira coisa, Deus olhou para o coração de Davi. Deus escolheu Davi para um propósito. Deus identificou Davi a pessoa certa para o seu plano, o seu propósito, para que ele representasse Deus à frente do seu povo como rei. Deus também tem separado um povo na terra chamado igreja, para reinar com Cristo. Deus também tem separado um povo para fazer diferença nesse mundo. Deus tem separado um povo para não ser súditos do mundo, mas para ser súditos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para estar diante do Senhor e levar a sua visão até os confins da terra. Então aí começa a nossa caminhada. Nós também estamos sendo sempre chamados por Deus, desafiados por Deus, para viver os seus planos e os seus projetos. A segunda coisa que a gente entende é que quando Deus está separando esse povo, Ele não está separando um povo forte, um povo armado, um povo de guerra, mas Ele está chamando um Davi que estava no campo cuidando das ovelhas, longe de tudo, longe dos olhares humanos, longe da observação, longe do exército de Israel, longe do rei, longe de todo mundo, longe de profeta, longe de todo mundo. Só tinha ovelha à sua volta. Mas lá o Senhor encontrou o coração de Davi. Veja só que coisa fantástica, porque nós também não estávamos diante do olhar da maioria aqui. Quando você estava perdido, ninguém sabia os tombos que tu tomava, ninguém sabia o que o pecado estava fazendo, e se sabia, muita gente não se importou com isso, não se preocupou com isso, não viu o teu coração, não viu que você era um filho de Deus em potencial. Mas o Senhor vê. E a palavra que o Senhor dá para Samuel, e Samuel, por causa desta palavra, vai filtrando, e ele dá esta palavra à família de Jessé, nós não nos sentaremos à mesa até que ele esteja aqui. Eu quero dizer para você, Jesus morreu na cruz, Jesus pagou um preço, a igreja, ela vem atravessando os milênios, a igreja, ela é uma realidade, mas eu quero dizer para você, se hoje você está aqui, e Jesus ainda não veio buscar a sua noiva, se hoje a mensagem do Evangelho chegou até você, se hoje o amor de Cristo alcançou a tua vida, é porque Deus disse, ainda tem lugar para mais um, ainda tem lugar para mais alguém, ainda tem lugar para um pecador que
se arrependa, ainda tem lugar para alguém que se achegue ao Pai, ainda tem lugar para alguém nesta mesa. E aí chegamos nós à mesa, nós chegamos a desfrutar dessa condição. Então vem agora Davi é ungido, nós também somos ungidos, porque o Espírito Santo se derrama sobre nós, a presença do Espírito habita no nosso coração, o batismo com o Espírito Santo vem sobre nós, o poder do Altíssimo nos reveste, nós somos incendiados pela presença de Deus, para sermos testemunhas nessa terra. Nós recebemos dons espirituais, dons ministeriais, nós recebemos talentos, nós recebemos capacitação do alto, e Deus começa então a nos usar, porque a unção de Deus também é derramada sobre nós. É isso que acontece com Davi, acontece conosco. Olha como nós somos semelhantes a esse jovenzinho chamado Davi. Somos semelhantes, que eu estava lembrando hoje que a minha primeira igreja que eu preguei, pastor Júlio, era a horta da minha avó. Na casa ao lado, casa antiga que meus pais moravam, que era a minha casa, quando eu era criança, ao lado tinha a casa onde morava minha avó, e no fundo tinha uma horta enorme, e na frente dessa horta, entre a casa dela e a horta, tinha uma calçada, e aquela calçada era o púlpito, e eu pregava para as alfaces, para os tomates, para a cebola, e ninguém via. Mas hoje eu estou pregando para você. E nessa realidade, um dia Deus me batizou com o Espírito Santo, e eu era criança. E nessa realidade eu me lembro que eu era muito pequeno, eu devia ter uns 7 anos, 6 anos, eu não sei. Mas eu lembro que meu pai e minha mãe, eles dirigiam uma congregação do avivamento bíblico, que ficava lá na Tiradentes, e um dia, tinha um bêbado, que ele vivia dormindo na porta da nossa casa, o nome dele era Onofre, estava sempre dormindo ali, aquele homem sempre bêbado, caído de bêbado, e um dia o Onofre apareceu na igreja lá, na capelinha, como era chamada, capelinha, apareceu o Onofre lá, e eu era criança, eu não sei como, mas Deus me levou para orar pelo Onofre, e eu orei pelo Onofre aquela noite, e o Onofre chorou, se quebrantou na presença de Deus, e eu era pequeno, eu era uma criança, e o Onofre se quebrantou ali, e passado acho que 1 dia ou 2 dias, o Onofre apareceu morto, morreu na madrugada aí nas ruas, perdido. Mas sempre no fundo do meu coração, quando eu ouço essa história, eu pensei, será que ele foi perdido mesmo? Ou será que naquela noite Deus usou uma criança para que ele encontrasse o amor de Deus, e Deus o recolheu dessa terra para que não se perdesse mais? Eu não sei, talvez um dia eu vou chegar lá no céu, vou descobrir o Onofre por lá. Na verdade, eu torço para encontrar todo mundo lá no céu, que vai ser uma decepção quem eu não achar lá. Eu vou dizer, puxa vida, me enganou direitinho. Mas a realidade é essa, uma criança, alguém que está longe, e assim foi a história de Davi, assim a história de muitos homens de Deus, assim era a história do pequeno Billy, que depois ouvimos a sua biografia, Billy Graham, assim foi a história de John Wesley, um menino também que nasceu num lar cristão, que foi também educado, assim é a história de muitos filhos de crente, não porque eles são filhos de crente, mas porque eles tiveram uma experiência com Deus, são privilegiados de crescer na casa do Senhor, e digo mais, são privilegiados por não se perderem dentro da casa do Senhor, que tem muitos que se perdem dentro da igreja, e essa realidade não é para nós. Deus não te chamou para ficar pelo caminho, você foi chamado para chegar lá. Dentro desse contexto todo está Davi, e Davi agora ungido, ele começa a sua caminhada para ser rei de Israel, mas no primeiro momento vem
os desafios, ele vai tocar na casa do rei, Deus o abençoa, Deus leva ele até lá, promoção, olha aí, que glória, saiu das ovelhas para tocar no palácio. Aí ele vai vencer Golias, se torna herói, o herói da nação, todo mundo olha e admira e diz, olha, esse menino vai dar certo, tem um baita futuro, tem tudo para dar certo. Aí ele se torna amigo do filho do rei, ele convive com a casa do rei, ele casa com a filha do rei. Mas lá um belo dia, a coisa começa a ficar ruim. No capítulo 18 de 1 Samuel, Davi ele vem galgando vitórias, ele vem crescendo, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque isso aqui acontece conosco como igreja. Isso aqui eu diria assim, é uma heresia minha agora aqui, né? É uma tipologia da nossa vida. Porque a gente também acumula vitórias. E principalmente no começo da caminhada. No começo da caminhada a gente acumula vitória, a gente ora, expulsa demônio, ora para o enfermo, ele é curado, a gente jejua, sobe monte, desce monte, vem no culto, vem no templo, ministra louvor, faz o que ninguém quer fazer, limpa a igreja, passa paninho, passa isso, ajuda diácono, ajuda presbítero, ajuda pastor, visita até os desviados. É ou não é? A gente vai acumulando vitória, e todo mundo vai olhando e diz, esse menino é bom, tem tudo para dar certo. Vai dar certo, vai ser uma bênção. Só que no processo de Deus, Deus pensa assim, olha só, eu já vi o lado bom. O coração do rapaz é bom, mas ele precisa amadurecer. Ele precisa crescer. E não tem coisa melhor para a gente crescer do que a oposição. Tem gente que diz assim, eu não gosto de oposição. Olha só, você sabia que Deus é oposição? Olha como é complicado. Sim, Deus é oposição, pastor, sim. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, isso é oposição. Ele se faz oposição ao orgulhoso, ao soberbo. Deus usa a oposição. Deus usou a oposição dos irmãos de José. Deus usou a oposição do tio de Jacó. Deus usou a oposição de Saul a Davi. A resistência, a oposição é isso, é uma resistência. É algo que lida conosco, é algo que bate de frente conosco, que nos enfrenta. Isso é ruim, é porque nos gera desconforto, mas isso é instrumento de Deus, sim. É instrumento de Deus. Uma das maiores experiências de John Wesley foi que, em um determinado momento, ele tinha pregado para trabalhadores de minas de carvão, e aqueles homens eram escravos dos seus patrões, eles passavam as noites nas tabernas, eles bebiam, eles ganhavam uma miséria, a vida deles estava destruída, e o Wesley vai lá e prega o evangelho para aqueles homens, eles se convertem, querem agora parar de trabalhar na mina, parar de ir para a taberna à noite, e começam a pedir salários dignos, porque eles começam a perceber que estavam sendo explorados, roubados, que a vida deles era uma miséria. Então o evangelho começa a libertar aqueles homens. O que acontece? Os chefes desses homens se revoltam contra Wesley e vêm contra ele, e se reúnem todos na frente da casa de Wesley, está lá na história, e eles chamam Wesley para fora. Vem Wesley, vem cá que nós vamos te matar, vem para fora. Sabe o que aconteceu? Wesley, eu vou. E a Suzana, Wesley, não meu filho, não vai, porque mãe é, né? Mãe, não meu filho, não vai lá, não vai, não, eu vou sim, é comigo o problema, não é com vocês, é comigo, eu vou. E ele foi. Quando chegou lá, o que é? O que vocês querem? Qual é o problema? O problema é que você está pregando isso por aqui, está fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eles, sim, eu estou pregando isso, e começou a pregar. A história diz que aqueles homens começaram a lançar no chão as armas brancas que eles carregavam,
para matar o Wesley, eles começaram a jogar pelo chão, começaram a se ajoelhar, começaram a se converter, choravam pelos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, se entregaram a Cristo, e eles viraram seguranças de Wesley. Porque eles aí disseram: a partir de agora nós vamos cuidar da tua segurança. Oposição. Deus usa oposição para tratar conosco. E quem não quer entender isso não cresce. Agora, quem entende e se submete ao trabalhar de Deus, ao agir de Deus, e olha para a prova e diz: eu quero ser aprovado, eu quero passar com um nível de excelência por esta prova. Quem passa por esta circunstância, Deus vai honrar no tempo devido. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aí o que acontece, irmãos? Davi agora encontra sua oposição, ela se chama Saul, versículo 6, e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamboris, com alegria e com instrumentos musicais, e as mulheres se alegravam e cantando altaneiramente. Elas diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí o sucesso começa a incomodar. E aí começa a oposição de Davi. Agora Saul começa uma peregrinação buscando matar a Davi por ciúmes. Porque agora Davi não é mais aquele jovem que estava despontando no cenário do rei. Não, agora Davi é aquele que vem ocupar o meu lugar. Eu quero a cabeça dele, porque eu não quero que ele tire o meu lugar. Então Deus vai usar isso. E aí, resumindo, até por causa do nosso tempo, Saul, ele vai perseguindo Davi. Ele quer matar Davi. Deus chega a entregar Saul nas mãos de Davi. Davi não mata ele. Só que ao mesmo tempo que Davi não mata ele, e Deus em alguns momentos dá lapsos, de restauração nesse relacionamento entre os dois, mesmo assim Saul está endurecido, ele já não tem mais a presença de Deus, ele está na oposição aos planos e aos projetos de Deus. A oposição de Saul já não era mais só contra Davi, mas era contra o plano e o projeto de Deus. Eu acho fantástico isso aqui, porque isso aqui nos ensina algo que a gente precisa estar atento. Eu, pelo menos como pastor, eu tenho uma visão às vezes de determinadas oposições, que eu paro e penso assim: para aí, só um pouquinho, é uma oposição à minha maneira de trabalhar, a maneira de eu agir, a maneira de eu me comportar, a maneira de eu proceder, ou é uma oposição ao plano e ao projeto de Deus na minha vida, através da minha vida? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E o diabo, ele é especialista de criar essas situações. Uma vez, quando eu era ajudante do pastor Rogério, eu tive uma experiência com Deus, que eu aprendi uma lição muito linda. Porque eu era ajudante do pastor, que estava doente, que estava passando por dificuldade, e tinha um monte de gente descontente na igreja. E as pessoas vinham, reclamavam, falavam, e eu sempre apaziguando, pastoreando a situação. Irmãos, o pastor está doente. Irmãos, o pastor tem um problema de saúde. Irmãos, nós temos que orar por ele. Irmãos, nós temos que pedir que Deus restaure a saúde dele, que Deus faça um milagre. Deus fez um milagre. Só que era tanta, que aquilo começou a entrar no meu coração. Eu comecei a ficar meio revoltado às vezes com algumas coisas que o meu pastor fazia. Puxa vida, mas ele podia não fazer desse jeito, ele podia fazer de outro. Ele podia ser assim, ele podia ser assado. E aquilo foi enchendo meu coração. Que negócio chato.
coisa chata é quando o diabo levanta alguém que quer criar contenda entre os irmãos. Por isso que Deus abomina isso. Aí sabe o que aconteceu? Uma segunda-feira eu estava de folga, e não tinha uma segunda-feira que o pastor Rogério não me ligava. No meio da minha folga ele ligava para eu fazer alguma coisa. Mas no início aquilo, tranquilo, mas depois que você ouve, aí aquela segunda-feira eu digo, não vou atender o telefone, eu estou de folga, não vou atender, e não atendi. Aí eu não atendi o telefone, e passou, eu estava no computador, tinha uma mesa de computador na minha casa, eu estava no computador mexendo lá, vendo uns vídeos, vendo coisas de louvor, de música. E aí eu estava ali, daqui a pouco tocou uma música lá, que eu nem me lembro mais que música era, começou a tocar aquele louvor, e eu ouvi a voz do Espírito de Deus naquele dia. E o Espírito do Senhor falou comigo e disse assim: isso está certo? Não atender o teu pastor está certo? Eu parei e pensei, eu digo, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. Olha que pastor já pediu coisa difícil, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Eu digo, mas para aí, só um pouquinho, esse não sou eu. Que Filipe é esse? Aí eu quase fiz aquela pergunta de Jesus, só que aí eu fiz para mim mesmo, né? Jesus fez para os discípulos, eu quase fiz para mim mesmo, né? De que espírito sois? Qual é o capeta que está aí? Como diz o pastor Júlio, que nós estávamos fazendo uma brincadeira ontem na estrada, né? E o pastor Júlio contou de um camarada lá em São Paulo que queria orar por ele, expulsar um demônio chamado Zé da Mata, só porque o pastor Júlio estava com sono na hora da aula, né? Que Zé da Mata é esse, irmão? Quiser comer é esse. E aí eu digo, meu Jesus amado, mas que negócio é esse, cara? Eu fui orar. E quando eu estava orando, o Espírito de Deus falou para mim: não ouve mais essas pessoas. Aí eu achei muito radical, né, pastor Júlio? Porque eu sou pastor, como é que eu não vou ouvir? Aí Deus me levou lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve, diz assim: esses nem eu recebais, os maldizentes. Aí eu digo, puxa vida, agora sim, agora apertou, eu tenho até base bíblica. Daquele dia para frente eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse, Deus, o Senhor me trouxe para cá, o Senhor está me experimentando, o Senhor está me provando com autoridade, me provando com submissão, me provando de como lidar com as coisas à minha volta. E eu, a partir de hoje, eu quero ser aprovado. Sabe que foi que eu falei para o pastor Rogério no dia em que eu saí de Joinville? Eu dei um abraço nele e disse assim: pastor, eu venci aqui. Aí ele olhou para mim: é, meu filho? É, porque eu fiquei do lado do Senhor todo o tempo, e eu não me deixei levar e me corromper, e hoje eu sou amigo dele até hoje. Ele fez o meu casamento, ele que foi a pessoa que me aconselhou, me orientou, me ajudou no meu processo de noivado com a Fernanda, me preparou para o meu casamento, me deu o curso, ele que vislumbrou o meu seminário, ser bacharel em teologia, foi visão do pastor Rogério, ele que me levou para fazer os cursos da UDF, na Universidade da Família, o pastor Rogério, ele que me ajudou a ter minha primeira casa, a mobiliar minha primeira casa. Eu não era casado, não tinha nada, eu saí de Livramento com uma mala. Deus usou a vida dele, a vida da Ana, que me cuidou como se eu fosse filho.
Mas quando a gente não entende a prova, e aí a gente tem que estar esperto, porque Saul está sendo usado pelo diabo. Embora Deus está no controle, Deus está permitindo, mas Saul está sendo usado pelo diabo. E aí o que acontece? Davi, ele vai enfrentando essa prova, ele vai passando por tudo isso. Davi foge de Saul. Davi vai se esconder no meio dos inimigos de Israel. Ele tem que se fingir de louco, de doido. Ele vai fugindo, ele vai chegando num ponto, a sua vida se destroça totalmente. Ele já não tem mais lugar no seu próprio povo, no meio da sua nação. Ele já não está mais em Israel. O rei de Israel está contra ele. O exército que antes dizia que ele era um herói, agora quer a sua cabeça. Ele está sendo perseguido pelo seu próprio povo, por aqueles que ele arriscou a vida quando ele foi à frente lutar contra Golias, contra o exército dos filisteus. E Davi, ele vem fugindo, mas nesse processo eu quero ir diretamente aqui para que você depois leia na sua casa os textos de 1 Samuel até o final do capítulo, do primeiro livro de 1 Samuel. Você vai observar que até o momento em que Davi está numa cidade chamada Siclag, ele não consulta o Senhor, ele só foge, ele só se esconde do rei Saul, ele se finge de maluco para não ser morto pelos inimigos de Israel, e ele está lá no meio do exército do adversário. Agora há uma guerra, e esse exército vai ter que lutar contra Israel, e lá vai Davi agora para ter que lutar contra o povo que Deus chamou ele para ser rei. Olha a prova. Deus diz assim: você vai ser rei de Israel. Mas ele vai fugindo nesse processo. Deus vai quebrando, ele vai se colocando numa situação tão difícil, sem consultar o Senhor, que ele chega num ponto que ele agora tem que lutar contra o próprio povo que Deus disse que ele seria rei. Ele está trabalhando contra o próprio reino. O reino dividido não resiste. Olha a situação de Davi. Davi, Deus te chamou para ser rei de Israel, e você vai ir para lutar e destruir Israel. Mas aí o Senhor, por misericórdia, vai lá e trabalha na mente do rei daquele exército que enfrentaria Israel. E aí eles, temendo que Davi, na hora da guerra, na hora do fogo cruzado da guerra, ele virasse de lado e voltasse para Israel, porque ele ia se voltar. Era o povo do Senhor, era o povo dele, era o povo da casa dele, do pai dele, dos irmãos dele. Aí aquele rei diz: não, pode voltar para casa, você não vai lutar essa guerra, porque vai que lá no meio da caminhada a coisa mude. Só que aí ele volta para sua cidade, e a cidade é Ziclag, e ela é saqueada pelos amalequitas, enquanto Davi estava indo para uma guerra lutar contra o povo de Deus. Olha só, não consulta o Senhor, vai para o meio dos inimigos do povo de Deus. Não era essa a vontade do Senhor. Ele se coloca numa situação que agora ele vai ter que lutar para sobreviver contra o exército do Senhor. Olha a situação. Aí ele tem um livramento de Deus, ele volta para a cidade onde ele estava vivendo junto com a sua família. Chega lá, a cidade tinha sido saqueada. Levaram cativas as mulheres, levaram tudo, não ficou ninguém, nem pequenos, nem grandes, levaram consigo tudo e foram embora. E Davi, seus homens, seu exército, aqueles que lutavam com ele, chegam na cidade: cadê as nossas mulheres, cadê as nossas crianças, cadê o nosso povo? Já estava ruim a gente fugindo de Saul, já estava difícil a gente tendo que ir lutar contra o exército do nosso povo. Já estava difícil a nossa vida, agora a gente não tem mais nem família, a gente não tem mais nada. Como não ouvir a voz de Deus é terrível. Como não consultar o Senhor nos leva para o buraco. Como não ouvir a voz de Deus nos leva para uma situação que, olha, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come.
Aí aqueles homens ficam revoltados com Davi, choram, eles não têm mais forças, eles ficam angustiados, Davi também, e o povo diz assim: sabe uma coisa, nós estamos seguindo Davi, a gente acreditou na promessa de Deus na vida de Davi, mas Davi está nos colocando nessa situação, vamos matar ele, vamos apedrejar ele, vamos dar um jeito nesse Davi. Porque quando nós, que somos o povo de Deus, aqueles que são chamados pelo Senhor, não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos o Espírito, não consultamos a vontade do Senhor, quando nós só vamos deixando a vida nos levar, vai chegar um momento em que nós ficamos sozinhos, numa situação terrível, e Davi chora. Versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Hoje de manhã nós ouvimos a respeito da amargura. Cada um por causa de seus filhos e suas filhas. E tinham motivos para isso. Mas o final do texto diz: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Uma das coisas mais fantásticas do Evangelho é que está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo, está um caos, aquilo que tinha tudo para dar certo começa a dar tudo errado, a gente para de ouvir a voz de Deus e a gente só vai se quebrando, batendo cabeça, a gente só vai se detonando, mas aí vem um segundo, aí vem um minuto, não um minuto, um segundo, e Davi lembra: quem me chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me chamou, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu estou indo. Está uma bagunça, mas ele lembrou de Deus, e a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu fico pensando assim, Davi deve ter pensado assim: Senhor, olha só, eu estou amargurado, estou angustiado, estou preocupado com a minha família, estou preocupado com meus filhos, estou vendo essa tragédia atrás de tragédia, minha vida está um caos, está tudo errado, esses homens estão querendo me matar. Antes eles davam a vida por mim, agora eles querem me matar. Deus, que bagunça, Senhor, eu estou desanimado, mas tem misericórdia, me dá um novo ânimo, me reanima, porque se reanimou, dá para a gente pensar muita coisa, dá para pensar em Davi que chora na presença de Deus e diz: Deus, me dá um novo ânimo, Deus, me dá um novo ânimo, uma nova oportunidade, Deus, não desiste da minha vida, não desiste da minha casa, não desiste da minha família, não desiste das tuas promessas, não desiste dos teus planos, Senhor. Não desiste de nós. E a Bíblia diz que então Davi, ele vai, procura o sacerdote Abiatar, chama ele e diz: traga aqui a estola sacerdotal. Trouxe então Davi consultou o Senhor, o que ele não fazia há muito tempo, agora ele volta a fazer. Ele ouve o Senhor, ele para ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: até que a gente chegue lá, nós precisamos andar na direção do Senhor. Nós não podemos parar de ouvir a voz de Deus, nós não podemos parar para ouvir a voz do mundo, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus, nós temos que parar para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que parar para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja.
Nós temos que ouvir o que Deus está falando, o que Deus está dizendo, porque só assim vamos ser reanimados, só assim vamos ser realinhados, só assim vamos ser restaurados, só assim nós vamos viver as promessas de Deus. Davi então ele vai consultar o Senhor. E ouvindo o Senhor, ele pergunta: devo eu perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? Porque aí chega aquele momento que a gente tem que parar e dizer: Deus, e agora? A gente aceita a derrota, a gente fica como está, a gente sofre o dano, a gente paga o preço, ou a gente se levanta, ou a gente vai atrás, ou a gente começa a lutar, ou a gente não se conforma. O que a gente precisa fazer, Senhor? Com a igreja não é diferente. Com a igreja a gente tem que perguntar: Deus, nós estamos apertados, nós continuamos orando, nós continuamos crendo, nós continuamos buscando. Essa é a vontade do Senhor, essa perseguição é permissão de Deus, essa é a prova da minha vida, essa é a prova da minha fé, essa é a prova do meu ministério, essa é a prova que o Senhor está colocando diante de mim, o que eu devo fazer. Essa é a vontade do Senhor. Senhor, aquele que não tem sabedoria deve pedir ao Senhor, é o que o Senhor fala. E aí eu pergunto: Deus, qual é a sabedoria do alto? Qual é a sabedoria do alto? Porque Deus fala. Existe alguém que nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai trabalhar contra a visão. Esse alguém é Deus. Existe alguém que nunca vai ter dúvidas do que quer. Esse alguém é Deus, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. A gente tem as nossas dúvidas, a gente tem as nossas batalhas. Davi tinha as dele, mas o Senhor estava no controle. Então o Senhor diz para Davi: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Se você ler a história, esta é a última vitória que Davi tem, antes dele se tornar rei de Judá. Era o teste da sua vida. Quem sabe para nós nessa noite, a gente está vivendo um teste na nossa vida que a gente não faz ideia. Está o céu assim na expectativa. É hoje. É hoje. Hoje ele vai passar pela prova. Ele vai vencer. Hoje o Senhor pode estar lá no seu trono que nem ele estava no dia de Jó. Viste o meu servo Jó. Viste o meu servo, a minha serva. Viste aquele que está lá. Quem sabe nessa noite Deus está fazendo como fez com Sansão, quando estava cego. Deus lá olhando para ele escravo, cego, amarrado lá numa coluna daquele templo de Dagon lá, e ele está lá naquela situação, e vem os céus todo olhando para Sansão, e o Espírito do Senhor ali diante do Pai, né? E ali está a presença de Deus, e aí os céus atentos: não, mas ainda há uma chance, ainda que seja a última, ainda que seja o último minuto da sua vida, ainda que seja a última coisa que ele vai fazer, mas ele pode se voltar hoje ele pode tomar uma posição, e a sua vitória vai ser tão grande que vai ser a maior vitória da sua vida. Quem sabe o céu está olhando para cá. Quem sabe o céu está olhando para cá. Quem sabe não, ele está. Quem sabe Deus está olhando para nós nessa noite, numa expectativa. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos chamar você para vir à frente, nós vamos orar. Mas antes, feche teus olhos assim como você está. Quem sabe essa noite você precisa dizer para Deus: eu estou desanimado, Senhor. Eu me afastei. Eu deixei de consultar o Senhor. Eu venho dando jeito. Eu venho fazendo o que eu posso. Eu venho segurando.
Eu venho pagando um preço. A tua palavra diz: do que se queixa o homem, Senhor, senão dos seus próprios pecados. Quem sabe até fui eu que arrumei toda essa encrenca. Fui eu que construí todo esse problema. Fui eu que passei por toda essa situação. Mas quem sabe nessa noite, Deus, seja a última prova, aquela que eu vou sair vitorioso, vencedor, aquela que eu vou passar por cima do meu pecado e vou vencê-lo, aquela que eu vou passar por cima do meu desânimo e vou vencê-lo. Quem sabe essa noite vai ser a noite que eu vou alegrar os céus, porque a tua palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. E às vezes nós estamos pecando e precisamos nos arrepender, e nós não fazemos ideia, achamos que essa palavra é só para aqueles que estão chegando. Às vezes essa palavra é para nós que estamos sentados no banco uma vida inteira, e Deus está dizendo: quem sabe é hoje, quem sabe agora, quem sabe é nesse dia que vai haver a festa do céu. Você que Deus está falando com você nessa noite, que precisa se reanimar no Senhor, você que precisa chegar lá onde Deus te chamou para chegar. Escute: deserto não é lugar de morte para quem tem promessa de Deus. Nem Moisés, escute que Deus está falando para você nessa noite, nem Moisés, que não entrou na terra prometida, ele não ficou no deserto, ficou o seu corpo, mas Moisés está experimentando uma nova pátria nos céus. Deserto não é lugar para quem tem promessa de Deus. Deserto é só o lugar da prova, mas depois da prova vem a terra prometida. Depois da prova vem experimentar o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, o poder de Deus.